Madre. Vereador Maurício, essa reunião foi produtiva ou é mais uma daquelas reuniões que faz de conta que conversa e faz de conta que entende? Foi uma reunião produtiva porque ela permitiu que entendêssemos qual é o estágio de cada situação. Nós advogamos novamente a necessidade de desassorear o Rio Tubarão, mas que a prioridade, a emergência agora, sem dúvida alguma, é a Barra do Camacho. E com relação à Barra do Camacho, tem 3 grandes obstáculos. O primeiro obstáculo, a licença ambiental. Então, havia uma expectativa que, devido ao decreto do governador e à iminência do El Niño, assim por diante, poderia ser dispensado a licença. E o secretário de Estado da Defesa Civil, o coronel Fabiano, ele foi bastante claro, ele foi taxativo. Não, o decreto ele não dispensa a licença, ou seja, a licença tem que ocorrer. Esse foi o balde de água gelada, não é? Mas, ao mesmo tempo, também houve uma notícia boa, que ali mesmo já se articulou uma força-tarefa para ajudar a Prefeitura de Jaguaruna, que está em busca dessa licença. A Prefeitura de Jaguaruna contratou a Unesc, né, e está trabalhando junto ao IMA, com o Instituto do Meio Ambiente, para conseguir essa licença. Então, ali foi organizado, como eu falei, uma força-tarefa para que se possa ajudar a Prefeitura de Jaguaruna a cumprir ali todas as condicionantes solicitadas pelo IMA, para que essa licença seja acelerada. Há quanto tempo ele está tramitando essa licença? Já faz muito tempo. O prefeito fez um histórico enorme lá, ele disse que já investiu mais de R$400 mil para atender todas as solicitações do IMA. É uma novela já bastante longa também, por isso que os deputados sugeriram essa força-tarefa e já organizou-se ali mesmo para se atuar junto ao IMA para acelerar, porque já está há muito tempo. Né? Então, esse é o primeiro obstáculo. Né? O segundo obstáculo colocado... tá aí. O secretário ainda trouxe também um alerta do Tribunal de Contas de que esta situação também não dispensa licitação. Ou seja, tem que haver processo licitatório de acordo aí agora com o Tribunal de Contas, de acordo com o Tribunal de Contas. Né? A outra dificuldade é a questão do orçamento. O próprio secretário disse que ele não sabe se tem orçamento. Ele vai dar resposta se ainda há orçamento para poder fazer essa obra. O dificultador maior que nós estamos no período de defesa eleitoral, ou seja, até as eleições não pode haver transferência de recursos do governo federal, do governo estadual. Começou dia 4 para agora. As prefeituras. Exatamente, né? De sábado para cá, então não pode haver. Então, esses são os 3 limitadores, são as 3 dificuldades que agora tem que lutar para poder superar cada uma delas. Bom, isso não poderia antecipadamente, antes desse período aí de 90 dias antes da eleição. E, aliás, é uma tecla que vem se batendo aí um bom tempo. Ela só se tornou pública quando, de uma maré baixa que deu e um voo que foi feito de drone, apareceu aqueles bancos de areia, né? E aí o pessoal começou a ficar assustado. Mas esse assunto já vem sido discutido e lembrado nos seminários. Nós tivemos um em março agora, passado, e que foi falado sobre a questão, do andamento do projeto, da dragagem do Rio Tubarão, da redragagem do Rio Tubarão, e assuntos relacionados à questão da bacia, da bacia do Rio Tubarão e do complexo lagunar. E as coisas não caminharam, que ficou lá, foi lembrado, um fato até curioso, que na época o secretário de Defesa Civil estava em Tubarão, no dia do evento, não compareceu no evento. Né? É uma coisa assim que parece que, não, deixa, estão lá falando, mas vai ficar lá naquele canto. Não dá a entender isso, vereador? Zé, o secretário de Estado de Defesa Civil, ele fez uma exposição que eu gostaria que o Brasil inteiro ouvisse, principalmente os tubaronenses. O que ele demonstrou? Ele demonstrou que os eventos climáticos extremos, eles ocorrem independente de El Niño. Ou seja, a prevenção tem que ocorrer sempre. Ou seja, ele corroborou com aquilo que nós estamos fazendo em Tubarão. Fizesse parte disso. Desde 2008, anualmente, nós nos reunimos para dizer é preciso prevenção. Então, a fala do secretário corroborou com a nossa posição. No dia que o CONSET reuniu o pessoal aqui na CIT para discutir a Barra do Camacho, quando eu cheguei na reunião, o que eu falei? Bendito é o Ninho.
Porque se não tivesse as notícias aí sobre o El Niño, as pessoas não compareceriam, elas continuariam dando de costas por uma situação gravíssima que aí está. Então, nós estamos fazendo a nossa parte desde 2008, anualmente, através do seminário, chamando a atenção das pessoas que essas obras precisam acontecer. Com relação à redragagem do rio, é bom que a população saiba, né, que em 2013, no governo Colombo, aportou-se quase 3 milhões de reais para iniciar os projetos. Então, de 2013 até 2026, ainda não concluíram os projetos, mas ainda estão falando dos projetos. Não é? É interessante frisar também que quando o Leodegard Skoski era o secretário do Ministério das Cidades e o Edinho Beis, deputado federal, tinha no governo federal 700 milhões de reais à disposição para essa obra, mas faltava o quê? O projeto. Foi por isso que a partir daí os seminários trataram de acelerar os projetos. Mas aí acabou o governo Colombo, que foi um governo que descontinuou, não houve reeleição, não é? Veio o governo Moisés, os primeiros 2 anos do governo Moisés só se falou de pandemia, da questão da pandemia. O governo Moisés, 2 anos depois, veio com a proposta de redragar o rio em etapas de Laguna para cá, mas o governo Moisés também descontinuou, não foi reeleito. Aí veio o governo Jorginho e nós começamos as tratativas com o governo Jorginho, mas essa curta fala que eu fiz agora passou 13 anos. Foi em 2013 que chegaram os primeiros recursos e que veio a primeira versão do projeto, que precisa ser completado. Então, hoje, o que nós reivindicamos? O que nós estamos pedindo? Nós, que eu digo a comissão que organiza o seminário, a comissão que acompanha o seminário e coordenado pelo Claudemir, né? Concluam os estudos, porque é a conclusão dos estudos que vai dizer as fragilidades da bacia. Porque enquanto não tem estudos, tem profeta para tudo quanto é lado, né? Tem gente falando tudo o que quer, né? Então nós estamos dizendo, conclua, porque daí o estudo vai dizer, tem assoreamento ou não tem? Onde é que precisa de outro canal extravasor? Como é que se faz para acelerar a questão do Camacho? Como é que se faz sobre o restante do complexo lagunar? Então, essa é a prioridade agora. Conclusão daqueles estudos que começaram lá em 2013 e que já há quase 3 milhões de reais do governo do estado ali investido. E a Barra do Camacho, como eu falei, agora essa força-tarefa está ali ajudando a prefeitura de Jaguaruna para desencalhar essa licença ambiental para poder dar os próximos passos possíveis, é bom que se diga, depois das eleições, porque o período eleitoral impede esse repasse de recursos. Bom, resumindo, a reunião de terça-feira, né, foi dada uma pressão maior, né, em cima dessa... E a solução não teve nada resolvido. Ela não é de imediato. Não é de imediato. O secretário se comprometeu, mas vai ter que cumprir o que reza o decreto e a legislação eleitoral. Então nos resta a rezar para não chover tanto. Se cair aqui. Continuar apelando para São Pedro. E se depois de acontecer, aí quem sabe as coisas andem. Aí nós vamos dizer assim, não foi por falta de aviso. Que nós estamos avisando desde 2008, não foi por falta de aviso. É bom, né? É bom a gente deixar isso aí, porque isso tem que ficar registrado. Aliás, são ações que são feitas e que precisam urgentemente, né, mobilização da sociedade organizada, que estão sendo feitas e buscando, né, para achar uma solução. E as coisas estão sendo emperradas, porque quando não é uma licença ambiental, é um projeto. Quando no projeto dá certo, é que não tem período que não dá, porque é o período eleitoral. Quando o período não dá para licitar, tu não tem como buscar recurso para fazer. Então, uma coisa vai levando a outra, né? E, por conta disso, o problema fica ali latente. E aí, de repente, se surgir o fato, aí vão estar chorando e lamentando. Olha, efetivamente não fizemos porque... faltou um pouquinho mais, faltou terminar o projeto. Eu lembro aqui, o Claudemir teve uma semana aqui atrás, uns 10 dias, e ele contou o histórico da balsa que ficou estacionada lá em Jaguaruna, que apodreceu no tempo, dos valores que foram investidos, porque se tem um equipamento lá que dá manutenção constante, nós não estaríamos falando só agora lá da Barra do Camacho, nós estaríamos falando... e o assunto focado só na questão da dragagem do rio. Assim não, é a dragagem do rio, é a Barra do Camacho, é a pedra na entrada do Molles, para ser retirada, o enroncamento que tem lá tem que ser feito. Enfim, tem uma série de coisas que precisam ser resolvidas, e aí tu começa a pitar aqui, pita ali, pita aqui, e tu no fim não resolve nada. Então, eu queria lhe agradecer por vir aqui no dia de hoje, né, trazer essa informação para nós, né, que é importante a gente deixar
o nosso ouvinte atualizado. Né? Obrigado, Maurício, por estar aqui conosco no dia de hoje. José, enquanto mais demora, mais o problema se agrava, porque o mar continua acumulando a areia ali, ou seja, aquele banco de areia que aparece lá, ele só vai aumentando cada vez mais. Né? Então, aumenta o risco para aquela comunidade que fica ali ao lado da barra, que da outra vez, segundo os pescadores, em 1974, perdeu-se 40 casas, agora não sei se tem mais de 200 ou 300 casas naquela região. É porque alargou, ficou com quase 400 metros. Exato, e além de nós, Tubarão, onde a Barra do Camacho é um importante canal extravasor. Então, aquela pedra lá que a bancada do Sul botou 5 milhões para ela ser detonada, que a redragagem começaria de lá para cá, pasme, o projeto ainda não está pronto. Nós estivemos ali na Murel, frente a frente, a bancada do Sul, o governador, tudo ali, aportou-se ali os 5 milhões de reais, mas o projeto ainda não está pronto. O projeto, quer dizer, então é tudo moroso, é tudo para amanhã. Enquanto isso, os problemas eles vão se avolumando. Mas é como eu disse, se acontecer o fatídico, nós vamos ter que dizer uma frase única, né? Não foi por falta de aviso. Não, obrigado, Zé. Tá bom. Nós que agradecemos, 9 horas e 12 minutos.